Abra comigo nesta noite no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 4. Nós leremos o versículo de número 7, o versículo de número 8. Eclesiastes capítulo 4, versículos 7 e 8. Estas palavras de Salomão pelo Espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Bem, esses dois versículos apenas para esta noite. Eclesiastes 4, 7 e 8. Bem, Salomão, nesses versículos, como você percebeu no versículo 7, ele inicia mais uma sessão onde ele dá mais um exemplo da vaidade deste mundo, da vaidade da vida vivida sem Deus, sem a perspectiva eterna, da vida, como ele diz, vivida somente debaixo do sol, debaixo do céu, uma vida sem um relacionamento com Deus. E aqui no versículo 8, nós temos o caso de pessoas que se tornam aprisionadas à busca por bens. E isso tem acontecido mais e mais nesses dias de afluência no mundo ocidental. Mas é um fato ao longo de toda a história, e Salomão observou isso muito bem. Ele chama isso de um mal, de uma vaidade. São pessoas que fazem de seu negócio, de seu trabalho, de sua ocupação, de seu empreendimento, a sua própria vida e a sua própria prisão. São pessoas que permitem que seu negócio, trabalho, ocupação transforme o seu caráter de tal maneira que essa pessoa é reduzida a menos que um ser humano. Ela é reduzida àquilo que faz, ao seu trabalho. E a raiz deste mal, diz Salomão, é o egoísmo. O egoísmo. Se eu puder ilustrar isso, o que ele quer dizer nestes versículos, nós poderíamos dizer o seguinte: em uma determinada lápide, em um túmulo de um cemitério em Londres, um cemitério muito antigo, estava escrito a seguinte frase, uma frase muito interessante, vista ali: fulano de tal, nasceu um homem, morreu um padeiro. Você consegue interpretar isso? A sua profissão, seu trabalho se tornou a sua prisão, de tal maneira que seu caráter foi transformado e o reduziu a menos que um ser humano. Nasceu um homem, ser humano, morreu um pedreiro. Nasceu um ser humano, morreu um administrador. Nasceu um ser humano, morreu isso e aquilo. Ou seja, a sua vida foi reduzida a um mero elemento pequeníssimo da existência humana, que é o trabalho, por bens, para cobrir as costas e o estômago. E é isso que Salomão está falando aqui no versículo de número 8. Veja o que ele diz: há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade, enfadonha ocupação. E a raiz deste mal, diz Salomão aqui, é o egoísmo. Uma mente, vida, sentimentos centrados em si mesmo, no ego. E essa pessoa descrita aqui no versículo 8, bem, certamente não é uma pessoa preguiçosa. É claro que não. Não é preguiçosa como o indivíduo lá do outro mal do versículo 5. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Aquele é um grande mal, sim, no versículo 5, mas aqui no versículo 8 está outro grande mal entre os homens, que é o avesso do versículo 5. E o pecado deste homem no versículo 8 é a cobiça e a ganância, e um egoísmo enraizado na alma. Ele é alguém que, se nós pudermos resumir com as palavras de Atos dos Apóstolos, é alguém que ajunta tesouros
mas não é rico para com Deus. Ele é um prisioneiro do seu ego. Bem, veja como Salomão descreve esta pessoa. E aqui, é claro, é um exemplo genérico que se aplica a homens, a mulheres, a pessoas de todas as épocas que caíram neste mal, se viram aprisionados a este mal. Mas veja como Salomão o descreve no versículo 8. Ele começa dizendo: há uma pessoa, isto é, alguém, que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão. Bem, Salomão está dizendo que este homem é um filho único. Ele não tem filho, não tem irmão. Seus pais morreram. Ele não tem irmão, ele ficou só. Ele não se casou, por isso não teve filhos. Ele não tem ninguém. Ele não pensa em ninguém, exceto em si mesmo. E ele está muito satisfeito consigo mesmo, vivendo para si mesmo. É alguém muito autopreocupado. Uma pessoa extremamente preocupada com o seu ego, consigo mesmo. E também, é claro, é um homem avarento, é uma mulher avarenta, é um sovina mesmo. Porque nos é dito que os seus olhos não se satisfazem com riqueza. E porque ele se tornou assim, ele é um homem altamente autopreocupado, é uma mulher altamente autopreocupada, avarento, e tornou-se, é claro, um escravo de seu trabalho, de seu próprio negócio, de seu empreendimento. E apesar dessa pessoa não ter responsabilidade com ninguém, porque não tem esposo, não tem filho, não tem irmão, não tem pai, não tem ninguém para cuidar, não tem ninguém para dar atenção além de si próprio, é claro, contudo, não tendo ninguém para exaurir sua atenção, o trabalho dele não tem fim e a sua preocupação com seu trabalho e com seu negócio não tem fim. Ele é mais preocupado e mais atarefado do que uma pessoa que tem pai, mãe, filho, avô, avó, pessoas para cuidar, etc. Ele não tem ninguém. Mas ainda assim, o seu trabalho não tem fim, sua preocupação não tem fim. E ele é consumido por isso. É isso que consome a sua energia, seus anos de vida são engolidos por isso, seu interesse, sua mente, sua afeição. A sua vida, ela é derramada toda através do cuidado disso, em busca do ganho. E veja, a descrição deste homem, desta mulher aqui, é de uma pessoa que não se restringe ao seu trabalho. Ela não apenas faz o seu trabalho, bate o seu ponto, faz o seu melhor, se dedica à sua vocação, aos limites do seu negócio. Não. Essa pessoa, ela quer ir além, ela precisa ir além. Por quê? Porque a sua vida é isso. Ele não dá descanso para si mesmo. Ele é uma pessoa que vive em torno de si. Sua vida é isso, a sua casa é apenas um lugar para dormir. Sua vida no seu trabalho, dia e noite. Uma pessoa que não tem nada, sua casa é empoeirada. Ele vai, dorme, volta para o seu trabalho, está lá cedo, tarde da noite. Se puder passar o resto da noite lá, ele passaria, mas ele precisa ir para casa. Ou seja, você percebe a caricatura sendo descrita aqui por Salomão. Essa é uma caricatura, isto é um exagero. Mas veja, há casos assim, muitos casos que alcançaram esse extremo. Mas o que Salomão está fazendo em sua ilustração, em sua caricatura, é exagerá-la de tal maneira que aqui dentro estão todos os graus possíveis de egoísmo, de cobiça e de avareza. Ele põe o máximo, o limite máximo aqui. Qual a diferença entre cobiça e avareza? Veja o versículo 8. Há um só que não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, contudo não cessa do seu trabalho. Bem, cobiça é o desejo por ter mais e mais e mais e mais e mais de tudo. Isso é cobiça. Avareza é a atitude de guardar, de manter mais do que deveria. Mais e mais e mais. Guardar, segurar, reter mais do que deveria. Porque os recursos são para estar girando, não é? Assim, esse homem ele não é somente um homem cheio de cobiça, ele cava por mais, como também é um homem avarento, ele guarda, retém mais do que deveria. E nós lemos também que os seus olhos não se satisfazem com a riqueza que tem e com a riqueza que possa ganhar, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza. Bem, essa obviamente é uma pessoa dominada pela concupiscência da cobiça, porque a cobiça é uma concupiscência. A cobiça é chamada de concupiscência em 1 João, capítulo 2:6, a concupiscência dos olhos, da carne
e a soberba da vida. A concupiscência dos olhos é a cobiça. Ter, desejar, colocar meus olhos sobre coisas, o que quer que seja, desejar. E aqui neste versículo há uma conexão, então, entre olhos e a cobiça, não é? Observe essa conexão. Contudo, não cessa do seu trabalho e também seus olhos não se satisfazem com riqueza. Olhos, riqueza. Você percebe a conexão da cobiça com os olhos? Há uma ilustração deste mal, deste pecado, que pode trazer tragédias na vida de uma pessoa, lá em Josué, capítulo 7, no versículo de número 21, se você abrir comigo, versículo 21. Quando vi, diz ele, entre os despojos, vi, percebeu? Os olhos. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, isso é muito dinheiro, e uma cunha de ouro, uma cunha, não é? Você sabe o que é a cunha? Coloca ali dentro para levantar, como no saco de milho, de arroz, de trigo, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Quando vi, cobicei-os e tomei-os. Você percebe a conexão entre os olhos e a cobiça? Essa mesma conexão aqui de Eclesiastes, desse homem do versículo de número 8. Contudo, não cessa do seu trabalho, nem os seus olhos não se satisfazem com riqueza. Daí ele não se satisfaz com riqueza. Os olhos, queridos amigos, diz a palavra de Deus, são as janelas da alma, o luzeiro da alma. Ou seja, não é como o carro que ilumina para fora, os olhos iluminam para dentro. Mas esses olhos, eles não têm somente luz, ele também tem um feixe de escuridão. A palavra diz, se os teus olhos forem maus, tenebrosos, quão tenebrosos são as trevas do teu corpo e da tua mente. Assim os olhos trazem trevas e luz para dentro da mente da alma. Assim, quão preocupados como cristãos, como pessoas que temem a Deus em um mundo maligno, em um mundo avarento, cobiçoso, imoral, doentio e violento, nós temos que ser com os nossos olhos. Querido irmão, não brinque com os olhos. Os olhos são a janela da alma. É pelos olhos que muitas coisas são introduzidas no pensamento. A cobiça vem pelos olhos, a malícia vem pelos olhos, a avareza, os sonhos acordados com riqueza, com poder, vêm pelos olhos. Assim, se o nosso olho é bom, todo o corpo será bom. Se nós guardamos os nossos olhos de contemplar a vaidade, permanecer os nossos olhos sobre a vaidade. Agora, se eu tenho um problema de olho, então isso vai causar algum problema no meu corpo, não é? Se eu tenho miopia, eu posso ter grande dificuldade em ler. Se eu tenho hipermetropia também, há certos problemas oculares que me trazem grande dificuldade para andar, para pegar alguma coisa, para dirigir um carro, digitar no teclado. Há muitos impedimentos quando nós temos problemas oculares, hipermetropia. Há pessoas que têm uma mancha escura na visão, causada por muitas coisas, um câncer, algum outro problema traumático. Há pessoas cuja visão, ela inverte, ela é dupla, ela vira de cabeça para baixo. Assim, um problema nos olhos causa muitos problemas no corpo, na vida. Assim, uma pessoa, espiritualmente falando, que não cuida de seus olhos, ela traz sobre si mesmo muitos problemas. Deixe-me dar um exemplo muito sério, muito triste, muito trágico em nossos dias e, infelizmente, também no meio cristão, que é causado pelos olhos. A palavra de Deus diz assim: tomará fogo sobre o seu colo e não se queimará. É o problema da pornografia. Esse é um gigantesco mal usado por Satanás em nossos dias. É um dos anzóis mais agudos e afiados de Satanás para prender pessoas, para prender cristãos e levá-los a tristezas, a amarguras, a problemas sérios na família, consigo mesmo, no trabalho, a afastá-lo de Deus e a levá-lo para outros e outros e outros pecados. Porque lembre-se, um pecado não anda sozinho. Um abismo atrai outro abismo. O pecado, ele sempre anda em gangue. Você nunca vai encontrar um pecado sozinho, ele anda em gangue. Tomará sobre o colo o brasa e não se queimará. No momento em que os olhos são colocados sobre uma imagem ruim, errada, maléfica, isso é como que impresso na mente. E a pessoa sai dali e as horas passam, aquela imagem ficou impressa na sua mente.
E os dias passam, a imagem ficou impressa na sua mente. Ele está dirigindo, a imagem vem à sua mente. Ele está conversando com alguém, a imagem volta na sua mente. É como um boi que foi carimbado com aquela brasa, não é o nome do seu possuidor. A sua imagem imunda, pornográfica, ou vil, ou violenta, é carimbada, tomará fogo sobre o braço e não se queimará. Queima na mente e fica ali. A pessoa está na casa de Deus, a imagem vem. Você percebe o mal desse tipo de coisa? Meu querido irmão, nunca permita que Satanás te leve nem menos próximo desse tipo de coisa. Corra desse tipo de coisa. Na novela, se afaste desse tipo de coisa. Se você é um crente, nem mesmo assista a novela. Tome gigantesco cuidado com a internet. Não brinque com estas coisas. E aqui está um exemplo do problema do olho. O olho e a cobiça estão ligados. Se teus olhos forem maus, quão mau será o teu corpo? Bem, deixa-me voltar então aqui ao nosso ponto. Ele é uma pessoa cobiçosa. Aqui está a concupiscência dos olhos, a cobiça. Esse homem de Eclesiastes, ele tem muito, ele tem o suficiente para viver, mas não o suficiente para os seus olhos. Ele tem tudo o que ele precisa para viver. Uma vida confortável, etc, 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 para si e para seus filhos, mas ele não tem o suficiente para os seus olhos. Você percebe a raiz da cobiça? Esse é o tipo de pessoa, descrita aqui, que gosta de tocar no dinheiro, de contar, de passar a mão no dinheiro. A pessoa que fica entrando na conta bancária e contando, e calculando, contando o tempo todo, quantos centavos tem ali, manusear o seu dinheiro, sentir o cheiro dele, ver um montinho assim, ver a sua conta, juntar, refazer, de propósito. Se é uma pessoa pobre, mas tem cobiça, porque cobiça não é um pecado de rico, um pecado de qualquer ser humano. Se é uma pessoa pobre, é uma pessoa que gosta de juntar um bolo de dinheiro no bolso e mostrar, e contar, e virar, e ver. É uma pessoa que gosta de ter, de reter, é um avaro. Ele não sabe como usar o seu dinheiro, esse homem de Eclesiastes. Ele não entende em seu coração como usá-lo. O seu prazer está em guardá-lo, em retê-lo, em ter, em saber que tem um potencial para algo, mas nunca algo. E sendo assim, um homem avarento, uma mulher avarenta, ávara, essa pessoa nega a si mesmo o conforto que poderia ter desses bens e priva a sua alma do bem. Observe o versículo, essa ilustração. Há um que é só e não tem ninguém, nem tão pouco filho nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Ele nega a si mesmo o conforto e o fruto do seu trabalho. Ele nega a si mesmo do bem que o seu trabalho poderia lhe dar, do resultado que o seu ganho poderia lhe proporcionar e também aos outros. Ele se priva do bem, nem diz: para quem trabalho eu privando a minha alma do bem? Bem, esse homem aqui, esta mulher aqui de Eclesiastes, que nós vemos no mundo inteiro, e que nós somos inclinados e tentados a nos tornar, essa pessoa aqui, ela é pior do que aquele rico insensato lá da parábola do Senhor Jesus Cristo em Lucas, capítulo de número 12. Porque veja, abra comigo em Lucas capítulo 12, nós temos um paralelo aqui. É o Senhor Jesus Cristo descrevendo este homem que Eclesiastes anuncia, Lucas capítulo 7, versículo 21. Capítulo 12, desculpe. Lucas capítulo 12, não 7, capítulo 12, claro, logo depois da parábola do Senhor Jesus Cristo, o sinal de Jonas, os escribas e fariseus, capítulo 12, versículo de número 16 a 20. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade, o ganho de um homem rico, tinha produzido com abundância. Veja, ele não era pobre e se tornou rico, ele já era rico. A herdade de um homem rico produziu em abundância. E ele arrazoava consigo mesmo. Veja a diferença deste para aquele de Eclesiastes. Ele não dizia consigo mesmo de Eclesiastes. De Eclesiastes não arrazoava consigo mesmo. Mas esse arrazoava. Dizia consigo mesmo: que farei? Agora observe o eu, o egoísmo nas palavras dele. Que farei? Não tenho, isso sou eu, onde recolher os meus frutos,
E disse: eu farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei os outros maiores, ali recolherei eu todas as minhas novidades e os meus bens. Você percebe? Esse rico de Eclesiastes, esse homem de Eclesiastes, rico ou pobre, mas avarento, cobiçoso, é pior do que esse rico nécio e louco da parábola do Senhor. Agora observe o versículo 19. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Você percebeu? Essa pessoa de Eclesiastes é mais nécia que o rico da parábola, do homem insensato. Porque pelo menos aquele da parábola, ele desfrutou, embora egoisticamente, meu, ele desfrutou do trabalho, das benesses, daquilo que ele conseguiu alcançar do produto do seu trabalho. Direi à minha alma: desfruta, aproveita, não é? Mas esse aqui de Eclesiastes nem ao menos diz, pergunta a si mesmo: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Esse homem, ele obviamente vive para si. Ele vive em torno de si, ele não cessa o seu trabalho, é avarento, tudo é para si. É o tipo de pessoa que não consegue enxergar ninguém em sua volta, embora haja tantas pessoas ali. Ele vive para si, seu pensamento é em si, sua busca é em si, sua conversa é sobre si mesmo, seus ganhos, sua mente está em si mesmo. Queridos amigos, cobiça é pecado, diz a palavra de Deus. Cobiça não é uma habilidade, cobiça não é um dom que uma pessoa tem, cobiça não é uma capacidade. Na palavra de Deus, cobiça é pecado. É a quebra do 10º mandamento: não cobiçarás. Veja como esse 10º mandamento é desdobrado no capítulo 20 de Êxodos, onde é enunciado. O 10º mandamento, Êxodo 20, versículo de número 17. Observe como ele é desdobrado. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, cachorro, cutia, jacaré, hipopótamo, bicicleta, nem o seu jumento, carroça, cavalo, nem coisa alguma do seu próximo. Desejar ter, desejar tomar, desejar possuir, desejar fazer algo para que aquele benefício passe para o seu lado, pequeno ou grande. Cobiça é pecado. E aqui está o grande mal ligado aos olhos, o sonhar acordado. Olhar para aquilo que os outros têm e não tirar os olhos e cuidar da sua vida. Desejar o que pertence ao outro. Não é somente desejar tanto quanto o outro, e trabalhar é desejar o que o outro tem, que pertence ao outro. Isso é a cobiça. Mas me leva a desejar ter muito mais do que eu preciso. Assim, a cobiça é um pecado. Agora, deixe-me dizer isso, queridos irmãos. Não se permita ser levado por isso. E eu volto a repetir, esse não é o mal de uma pessoa que possui bens. Essa é uma tentação a todo ser humano. A todo ser humano, rico, pobre, classe A, B, C, D, média alta, média baixa, rico, bilionário. A cobiça é uma tentação utilizada por Satanás. Evite isso, queridos amigos. A palavra de Deus diz que a avareza, a cobiça que se torna avareza, guardar, ter. E é claro, tudo deve começar com a cobiça, não é? Porque para guardar eu preciso querer demais. A cobiça, a avareza é idolatria. Você já parou para pensar sobre isso? Ela é comparada à idolatria. É como ter um ídolo no coração. É como carregar no coração um ídolo. Sabe o que é um ídolo? Você se prostra diante dele e o serve, e o adora, e pensa nele, e vive em torno dele, teme ele, sua por ele, se anseia por ele. Acaso nós temos um ídolo no coração, sendo pobres, como nós somos, ou rico, ou classe média, ou o que quer que seja? Há ídolos em nosso coração, e o verme entrou pelos olhos e foi se formando por dentro, por sonho acordado. Há idolatria dentro de nós. Queridos, fugir da idolatria, fugir da avareza. Agora, deixe-me fazer um parêntese.
há uma cobiça que não é pecaminosa, porque nem toda cobiça é má ou pecaminosa. Queridos amigos, deixe-me dizer o que você deve cobiçar. Cobiçar muito, muito, com olhos bem abertos e colocar seus olhos e sua mente sobre isso. Cobice orações por você. Cobice orações por sua família. Cobice orações por sua igreja. Cobice que as pessoas orem, clame a Deus por sua alma, pelo seu crescimento. Ore por mim, meu irmão, essa é a minha dificuldade. Eu quero servir melhor a Deus. Ore por mim. Cobice orações. Cobice ser em teu coração uma pessoa mais empenhada em trazer almas para a igreja. Pense, eu desejo trazer mais pessoas ao meu Salvador. Eu cobiço ser o número 1 trazendo pessoas aos pés da cruz de Cristo, sem que ninguém saiba, é claro, porque eu não vou tocar trombeta. Cobice chegar na eternidade e apresentar diante do Senhor Jesus uma cesta cheia de frutos, de uma vida dedicada. Cobice em sua igreja local ser o trabalhador mais dedicado na igreja. Cobice ser aquela pessoa na igreja que faz mais coisas do que qualquer outra pessoa, que não faz uma só, ou só faz quando é empurrado, ou diz, poxa, já estou fazendo um trabalho na igreja, tenho tão pouco tempo e está me cansando. Não, querido, cobice trabalhar e se gastar na obra do Senhor. Agora, obviamente, siga o princípio do Senhor Jesus, seja invisível ao fazer isso. Não faça para mostrar, nem para ser visto de maneira alguma. Cobice ser mais como o Senhor Jesus Cristo, como eu gostaria de ser mais como Ele. Deixe-me olhar no espelho. Será que meu nariz se parece mais com o dele? A minha orelha já se transformou mais como a dele? Cobice ser mais como o Senhor Jesus, isto é, cobice ser mais abnegado, menos egocêntrico. Cobice como o Senhor Jesus ter mais zelo pelo reino de Deus e menos por este mundo, tanto quanto, muito mais do que por este mundo, porque o reino de Deus vai vir em primeiro lugar. Querido amigo, cobice amar os irmãos mais do que você ama. Cobice que sua compaixão por almas nunca esfrie, mas aumente. Cobice ser fiel ao teu Deus em todas as coisas. Cobice ser sacrificial como Cristo, estou mencionando aqui, mas como Ele. Cobice ser cheio de alegria do alto, como o Senhor Jesus, uma pessoa alegre no íntimo, transbordando de gozo no íntimo. Cobice murmurar menos, cobice pensar menos sobre si mesmo, cobice reclamar menos sobre si mesmo, falar menos sobre si mesmo, ser mais como o Senhor Jesus Cristo. Essa é uma cobiça santa que não traz condenação. Queridos amigos, cobice ser pobre em espírito, ter uma estima pequena de si mesmo, uma opinião pequena de si mesmo. Cobice com toda a sua força ser pobre, porque esta pobreza será a tua riqueza. Abra comigo em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência. Essa é a concupiscência deste homem de Eclesiastes, ela é vil. E a avareza, que é idolatria. Não é chocante isso? É o único termo que é comparado a algo. Avareza é ter um ídolo. Isso deve ser um ídolo menor, não é, pastor? Não está dito aqui. Não é dito aqui que é um ídolo menor. Avareza é idolatria, e porque a avareza está no coração, é um ídolo do coração. Esse ídolo já foi derrubado do seu coração. O coração, amigos, é um relicário de ídolos, uma fábrica de ídolos. É o coração, e a avareza é um desses ídolos principais que deve ser derrubado na conversão e nunca pode ser permitido. Tanto o ídolo quanto o altar deve ser derrubado. Avareza e cobiça não está apenas no coração do rico, se encontra também no coração do pobre, porque avareza e cobiça são, como mencionei, tentações e pecados. Queridos amigos, a nossa sociedade transforma a cobiça e a avareza em virtudes. Já percebeu isso? Eu estou pensando sobre o mundo
Mas agora volte seus olhos para o meio evangélico. A cobiça e a avareza são transformados em ídolos, são tentações. Observe o movimento da teologia da prosperidade que se espalha por todo o meio evangélico. A avareza é proclamada como virtude. A cobiça é proclamada como virtude cristã. Assim, quem é adorado em muitas congregações não é Jeová, não é o Senhor, mas sim Mamon. Mamon é o Deus de muitas pessoas. Você percebe isso pelo vocabulário delas. Ter, bênção, cabeça e não cauda, mais prosperidade, ter. Isso é Mamon. Isso é um demônio. Isso é Satanás, porque não existem deuses, senão um só. Esses falsos deuses são nada mais do que Satanás, criando falsos deuses. Deixa-me lhe dizer como a cobiça e a avareza se manifesta de outra maneira nos meios mais tradicionais. Tenho visitado algumas igrejas no passado que não são pentecostais ou carismáticas da teologia da prosperidade, igrejas ditas reformadas ou tradicionais. E muitas delas, olhando para trás e lembrando, eram pessoas que combatiam a teologia da prosperidade. Mas sabe o que você encontrava ali? Exatamente a mesma coisa, só que velada. A conversa dos casais ao final do culto, a conversa dos homens de meia idade, a conversa dos jovens ao final do culto era: eu vou para Disney, eu estou melhorando a minha empresa. Cara, pessoa, fulano, eu mudei de casa, estou com a casa agora de tantos, comprei isso. Poxa, eu compro minha roupa ali e acolá. A escola do meu filho é isso. Consegui aquilo. Olha meu novo brinquedinho. Olha meu novo mimo. Você percebe esse tipo de coisa? Não há nada espiritual. Toda a mensagem que foi ouvida durante o culto, se alguma mensagem foi proclamada, foi varrida da mente com aquelas conversações depois do culto, porque um ídolo muito grande precisa ser adorado continuamente. A cobiça, a avareza é idolatria. O ensino da palavra de Deus é muito claro. Uma pessoa dominada por essa avareza, por essa cobiça, esta pessoa, depois de algum tempo, observe, isso é um grande mal, ela não consegue mais ver a imagem de Deus em outra pessoa, em outro ser humano. Este outro ser humano se torna meramente um competidor ou um parceiro para o ganho, ou um empecilho, ou um cliente, ou uma mercadoria. Ele não consegue ver a imagem de Deus em um ser humano em necessidade, uma pessoa na rua, uma pessoa passando necessidade. Para ele, aquilo é apenas uma consequência de uma sociedade com má divisão dos bens. E ele se alegra e vê e diz a si mesmo: que bom, graças a Deus que eu não estou naquela condição, e segue em frente. Uma pessoa dominada pela avareza não consegue ver a imagem de Deus em outros seres humanos necessitados. Abra comigo em Provérbios, também escrito por Salomão, capítulo 14, versículo de número 31, estas palavras: o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, que criou o pobre, isto é, Deus. Mas o que se compadece do necessitado o honra a Deus. Você percebeu o mal que está por trás da avareza e da cobiça? Deixe-me falar ou tocar um pouco em textos da palavra de Deus a respeito do dar financeiro, do estender a mão aberta. Provérbios capítulo 21, versículo 26. Ouça essas palavras: o cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. Você percebeu? Ele cobiça o dia todo, mas o justo, que não retém mais do que deveria, dá mais, abre a sua mão, estende a sua mão, dá e nada retém. Provérbios 11, versículo 24 a 25, ouça essas palavras: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, lembra do justo do texto anterior, é para a sua perda. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda.
A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido, atende à necessidade de alguém. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. Você percebe a lógica da palavra de Deus? A prosperidade está no estender, no dar. Há muitas lógicas divinas na palavra de Deus. Deixe-me lhe recordar uma, sobre a ansiedade. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Está no Sermão do Monte do Senhor. Veja a lógica espiritual. Conforme eu estou colocando na minha agenda, no meu dia, na minha semana, nas minhas horas, em primeiro lugar no centro, o reino de Deus e as demais coisas em volta, as demais coisas desta vida que eu preciso são acrescentadas por Deus nesse andar. Eu estou vivendo para o Senhor, colocando o seu reino em primeiro lugar, tomando minhas grandes decisões, tendo em vista o reino de Deus, a sua igreja, a sua obra, e não o meu estômago. Conforme eu estou colocando a minha devoção pessoal, meu estudo da Bíblia, evangelizar, aquilo que Deus comanda em primeiro lugar, eu estou fazendo isso, Deus nessa jornada vai acrescentando o que eu preciso para a manutenção da vida. Recursos para pagar as contas, para cuidar da família, uma esposa, um marido, amigos, tudo, as demais coisas que eu necessito para a minha existência, Deus sabe, Ele vai acrescentando conforme eu vou andando, servindo em primeiro lugar. Isso é um passo de fé, isso é uma vida de fé, uma vida de dependência. Essa é uma lógica espiritual. Agora aqui está uma outra lógica em Provérbios. O segredo para enriquecer é dar, é não reter mais do que deveria. Essa é uma lógica espiritual aqui em Provérbios. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ao que distribui mais, se lhe acrescenta, ou seja, não há perda em dar. Eu não posso calcular, bom, eu vou tirar desse tanto, eu vou perder tanto. Não há perda. Ao que distribui mais, se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Isso é muito interessante, porque nós vemos isso acontecer, não é? Deixe-me seguir em frente, eu retornarei a este versículo porque ele é muito importante. Veja Provérbios 19, 17. Ouça essas palavras. Eu não sei se você já experimentou isso em sua vida, eu já experimentei na minha vida muitas vezes, essa lógica do reino de Deus. Provérbios 19, 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Está percebendo a lógica do reino? Provérbios 22, 9. O que vê com bons olhos, isto é, o que é generoso, será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre, do seu, que ele come, ele reparte daquilo que ele precisa e que tem. Aqui não são as migalhas, só se sobrar. É o seu pão, é da sua mesa. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Vou trazer mais alguns. Deuteronômio 15, 11. Gostaria que você seguisse comigo essas palavras, tomasse nota, porque isso aqui é o conselho de Deus para nós sobre finanças. Deuteronômio 15, 11. Essas palavras: livremente lhe darás, versículo 11, pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Propósito, nós poderíamos fazer um sermão inteiro sobre este texto contra o evangelho social. O Senhor Jesus Cristo disse, os pobres sempre o tereis, não é? Sempre se haverá pobre em grande quantidade no mundo inteiro. E por pobre quer dizer necessitado realmente. Assim, tentar tapar o buraco da canoa não vai ajudar. Nossa missão é evangélica, não é? Sempre uma nova geração virá, nunca se acabará. Mas deixa eu fechar o parêntese aqui, porque o foco aqui é ajudar.
Livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Isso nos remete aos domésticos da fé, a irmãos em Cristo. Hebreus 13, no Novo Testamento, versículo 16 agora, diz o seguinte: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação. Comunicar é transmitir algo, estender a mão. Porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Sacrifícios, não as migalhas. Um esforço de coração. Mateus capítulo 5, versículo de número 42. Essas palavras do Salvador: dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Dá a quem te pedir. Claro, obviamente isso aqui não é absoluto, porque nós devemos usar de discernimento. Se alguém vem a mim e pede um dinheiro, eu sei que essa pessoa vai usar com o pó, um baseado, eu não posso. Não, mas a Bíblia está dizendo, dá a quem te pedir. Sim, mas se eu fizer isso, ele vai pedir novamente, e novamente, e todo ano, e eu vou matá-lo. Eu vou patrocinar o tráfico de drogas, e o roubo de bancos, e o assassinato de pessoas. Assim, é um discernimento a ser feito. Mas, todavia, veja, não é esse o foco aqui. O foco é dar a quem te pedir. Não seja tão criterioso, ao ponto de negar alguém baseado em uma intuição, uma necessidade que ele tem. Mas esse sujeito está aqui de novo na rua pedindo, ou essa pessoa, esse irmão, isso é necessidade. Sim, é porque um pão não resolve um problema inteiro, não é? Ele precisa de novo no dia seguinte. Claro, melhor é ensinar a pescar do que dar o peixe o tempo todo. Assim nós usamos de inteligência, mas o foco aqui é não ser tão criterioso que você não possa auxiliar alguém. Essas palavras do Salvador: dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ou seja, você pode dar como você pode emprestar. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medires ou estenderes a mão, também vos medirão de novo quando você se encontrar em necessidade. Isso se aplica de duas maneiras. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. A nossa dádiva deve ser generosa. Boa medida, ali está um saco, né? Vai se colocar o milho ou a farinha. Aí se enche até a boca, mas espera aí, tem muito espaço de ar ali, sacode para baixar, aperta, baixa mais e enche mais. Ou seja, generosidade, não é? Não é enganação. Com um exemplo que eu dei tempo atrás, não é como aquelas barrinhas de cereais do supermercado, que você vai lá, vê uma caixa imensa dizendo barras de cereais, na foto tem 20 barrinhas. Aí uma caixa desse tamanho, você abre a caixa, tem 2. Ou aqueles potes de iogurte desse tamanho, você olha por baixo, está lá em cima a base dele, o resto é só. E a quantidade é uma medida. Uma maneira de apelar para a visão das pessoas e fazer com que elas comprem algo sem perceber, achando apenas que é uma medida grande. Isso é malandragem. Isso é fraude de alguma maneira. Mas o ponto da ilustração é essa. Não, queridos, é uma boa medida. Paulo fala sobre os irmãos da Ásia que ajudaram os coríntios. E há uma palavra tão bela e tão interessante, que foi que eles não só supriram as necessidades, eles trouxeram alívio para aqueles irmãos. Assim, a nossa ajuda deve trazer mais do que o necessário, mas buscar trazer algum alívio, conseguir tentar levantar uma pessoa para que ela ande. Em outras palavras, não dê apenas a colher, não dê apenas a comida, dê a colher também. Não é? E como esquentar a comida. Alívio, conforto. Mais um texto, Romanos capítulo 12, versículo 13. Estou terminando com esses textos, mas eu quero marcar esse ponto. Romanos 12, 13. Comunicai, isto é, divida, entregue, estenda a mão, comunicação, né? Com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. E hospitalidade envolve algo mais do que dar e ficar distante. Envolve proximidade.
não é? Filipenses 2,4 diz o seguinte, Filipenses 2,4: não atente, não preste atenção, não coloque os seus olhos, cada um, para o que é somente seu, propriamente seu, mas cada qual atente para o que é dos outros, não para ter o que é dos outros, mas para o que os outros necessitam. 1 João 3,17, nosso penúltimo texto aqui, as palavras de João pelo Espírito: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, e essa necessidade real, lhe cerrar as suas entranhas, se recorda do que nós falamos sobre entranhas no estudo, mover-se, não ter sentimento e não se comover, o coração, não é? Como reside nessa pessoa o amor de Deus? Porque Deus é generoso, Deus se comove e é tocado com as nossas fraquezas e necessidades. Atos 20, versículo de número 35. Tenho-vos mostrado, diz Paulo, em tudo que trabalhando assim, isto é, não sendo ocioso, é necessário auxiliar os enfermos, porque o enfermo não pode trabalhar, não é? A ideia é essa. E recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais feliz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Meu querido irmão, sabe como descobrir a avareza no coração de uma pessoa? Sabe como descobrir a avareza no coração de uma pessoa, mesmo um crente? É que quando uma pessoa, um cristão, está ouvindo essas palavras desses versículos que nós acabamos de ler, essa leitura e explicação de textos como esse, mesmo que essa pessoa seja uma pessoa de poucos recursos, essa pessoa, quando ouve esses versículos que nós acabamos de ler, ela pensa consigo mesma ao ouvir esses versículos um por um: poxa, é verdade, as pessoas precisam ser mais generosas e estender mais a mão para mim. As pessoas precisam repartir mais comigo. As pessoas precisam decorar este versículo para lembrar de mim. As pessoas precisam ser mais bondosas comigo e repartir mais comigo. Se a pessoa não pensa, embora eu tenha modestamente, o Senhor não está dizendo aqui: a quem tem muito deve repartir. Ele está escrevendo a todas as pessoas: eu preciso melhorar o que eu estou fazendo, só pensando em mim, que os outros me ajudem, que os outros me deem alguma coisa. E a avareza de uma pessoa a torna mal acostumada, que a pessoa recebe e nunca diz obrigado. Há pessoas que caem nesse mal. Elas recebem, dão um sorrisinho amarelo, não se lembram de mostrar por onde, de agradecer. Isso é algo tão horrível, queridos amigos. Ver uma atitude assim, um crente em Jesus Cristo, você sabe o que está no coração da pessoa. Bem, meu querido amigo, eu devo lhe perguntar: como foi que você passou por esses versículos que nós acabamos de ler? Em que direção isso apontou? Em direção a você? Ou em direção aos outros, independente do que vocês tenham? Agora seja sério com você diante de Deus. Porque assim como o homem pensa, ele é no seu coração, diz a palavra de Deus. Se nós somos assim e nós nos envergonhamos, a atitude não é enterrar isso e esquecer, é dobrar o joelho diante de Deus e clamar: Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me lava. Ele vive para si mesmo, este homem de Eclesiastes. Volte para o nosso texto novamente. Eclesiastes capítulo 4, versículo de número 8. É um homem que vive para si mesmo. Há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho, nem os seus olhos se satisfazem com a riqueza, nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Ele não diz, isto é, ele não diz em seu coração, ele não considera, ele não pensa consigo mesmo. Ele está dentro dessa máquina, dessa movimentação de trabalhar, de ganhar, de ter. Ele não para e respira e diz: o que é que eu estou fazendo? Ele nunca para um instante para fazer a seguinte pergunta: para que tudo isso? Para quem tudo isso? Para quem eu estou trabalhando? Ele não se pergunta: acaso esse meu ritmo de vida, o que eu estou fazendo, eu estou trabalhando como eu deveria para a glória de Deus?
Porque a palavra de Deus diz: quer comais, quer bebais, quer trabalhais, quer durmais, quer andais de bicicleta, etc, etc, etc. Fazei tudo para a glória de Deus. Eu trabalho como deveria para a glória de Deus. E também para ter e dividir com aqueles que no momento precisam. Ele nem diz, ele nem pensa consigo mesmo, que é somente para o corpo que ele está vivendo. Um corpo que está morrendo. Ele não pensa. E sabe, Satanás é quem nos leva muitas vezes a isso, por distrações, colocando a cobiça diante dos nossos olhos, para que nós não façamos as perguntas mais óbvias, mais lógicas. Espera aí, para que eu estou me matando? Para que eu estou passando os limites da minha vocação e do meu trabalho, quando eu devo viver o reino de Deus? Para que eu estou fazendo menos para o Senhor? Porque eu devo acumular terra com terra, conta com conta, aumentar e aumentar e aumentar e aumentar. Esse homem, esta mulher de Eclesiastes, é um rico nécio, uma pessoa nécia, é um pobre nécio. Porque aqui está uma pessoa que priva a sua alma do bem, isto é, essa pessoa priva a sua alma do bem, ela não tem recompensa alguma pelo seu trabalho, ela se priva do bem. Ela priva a sua alma do bem, sua alma, razão, mente, consciência, memória, afeições. Ela priva a sua alma do bem. Isto é, ela se priva com o que ela tem de material de poder fazer bem a sua alma. Isto é, de poder estender a sua mão ajudando o outro e fazer bem a sua alma. Lá em Atos capítulo 20, 35, bem-aventurado é o dardo que o receber, bem-aventurado, feliz em sua alma. Mas esse aqui se priva deste bem, desta felicidade, porque é cobiçoso e avarento. Essa pessoa de Eclesiastes não tem ninguém. Ou melhor, ela não enxerga ninguém. Porque o problema são os olhos, lembra? Você percebeu a sabedoria da palavra de Deus? Ela não tem ninguém a quem possa ajudar. Não. Ela não vê ninguém a quem possa ajudar. Seus olhos estão em contar, em tocar, em ter, em acumular, em ter, em comprar mais isso e aquilo, e guardar. Ela não vê. Volte comigo novamente à parábola do rico insensato, porque há mais um paralelo nesta parábola com esse texto de Eclesiastes. No capítulo 12 de Lucas, no versículo de número 17, está essa parábola magnífica. Ouça essas palavras: e arrazoava consigo mesmo, dizendo, preste muita atenção, meu irmão, é profundo, é poderoso o que está escrito aqui. Que farei? Esse homem avaro, cobiçoso diz a si mesmo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Eu não tenho mais conta bancária para colocar, não tenho mais colchão para guardar, nem cofre para guardar. Eu vou offshore para as Ilhas Malvinas, não cabe mais. Não tenho onde colocar os meus frutos, vou derrubar os meus celeiros e criar maiores. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, não tenho onde recolher os meus frutos. Ambrósio, que foi instrumental na mão de Deus para levar Agostinho a conhecer a Cristo e a conversão, ao comentar esse texto, ele diz o seguinte: não tem onde colocar os teus bens, você tem a boca dos órfãos. Você tem a casa das viúvas. Você tem a colônia de necessitados enfermos. Você tem milhões de bocas e corpos onde colocar os seus bens. Não tenho onde colocar. Não vejo. Os meus olhos estão maus. Você percebe por que nós não vemos onde colocar aquilo que Deus nos dá de extra? Porque a cobiça e a avareza é tão sutil que não nos permite ver os gritos em nossa volta, a imensa necessidade da obra do Senhor Jesus. Igrejas não conseguindo pagar seu aluguel quando poderiam ter um local. Missionários que não são sustentados, literatura que não é impressa. Muito que poderia ser feito com esses recursos. Não vejo onde colocar os meus bens. Acaso nós somos culpados disso? Queridos amigos, permita-me citar outra vez aquele texto que eu disse que retornaria a ele em Provérbios 11, 24 a 25.
Veja essas palavras de Salomão, Provérbios 11, 24 a 25. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende, estende, não é? Comunica, será atendido. Mas esse homem, essa mulher de Eclesiastes, assim como o rico de Lucas 12, ele não tem ninguém, ou melhor, ele não enxerga ninguém quem possa fazer o bem. Você já ouviu falar na revista Forbes, não é? Forbes. Essa é uma revista internacional. Ela é uma revista que mapeia as fortunas, os milionários, as empresas, os indivíduos mais ricos do mundo, que eles fazem com seu dinheiro, né? Todo mundo já ouviu falar, está na internet. Em 2021, diz a revista Forbes, esse ano, há 2.755 bilionários no mundo. Um bilionário é alguém que pelo menos tem 1 bilhão da moeda do seu país, não é? E uma fatia assombrosa desses 2.755, isto é, 86% deste número, ficou mais rica em 2021 do que era em 2020. 86%, não 5%. Os Estados Unidos é quem tem mais, está no topo da lista com 724 bilionários, seguido pela China, não é, incluindo ali Hong Kong e Macau, com 698 bilionários. Ainda tem mais de 1.000, e o restante está espalhado pelo mundo. Ela diz que no Brasil, a revista diz que no Brasil, em 2021, há 315 bilionários no Brasil. Pessoas com pelo menos R$1 bilhão. Deixa eu enumerar aqui os 15 primeiros da lista Forbes no mundo, entre 2.755, só 15. Primeiro, na lista dos maiores bilionários do mundo, é um homem chamado Jeff Bezos, norte-americano, criador da Amazon, não é? O site Amazon. Sabe quanto ele tem? 177 bilhões de dólares. Ok? Você sabe o que é $1 bilhão? São 1.000 milhões. Não 100 milhões, que é muitíssima coisa. Não 1 milhão, que é um volume grande. Não 200 milhões, são 1.000 milhões. É 1 bilhão, mas ele não tem 1 bilhão. Ele tem 177. Você entendeu errado, ele não tem 7 bilhões. Ele não tem 70 bilhões. Ele tem 177 bilhões. Você e eu não sabemos o que é isso, porque a gente nunca viu o que isso pode produzir ou comprar, não é? A gente não tem noção, é só um número na nossa mente. Provavelmente ele também. Em segundo lugar, é um homem chamado Elon Musk, norte-americano, do Texas. Ele é dono da SpaceX, uma empresa automotiva que vai para o espaço. Ele que está criando esse negócio de visitar o espaço, viagem ao espaço, você paga tanto e vai lá. Em terceiro lugar, Bernard Arnault e a família dele, 150 bilhões. Perdão, Elon Musk tem 151 bilhões. Depois, Bernard Arnault e a sua família, ele é da França, é dono de uma empresa de moda, de venda e varejo de moda, de roupa. Bem, ele acumulou 150 bilhões. Em quarto lugar, que já esteve em primeiro muito tempo atrás, é Bill Gates, todos conhecem, não é? Norte-americano, tecnologia, Microsoft. Em quinto lugar, um jovem de 30 e poucos anos, 32, 31, chamado Mark Zuckerberg. Não preciso lhe dizer quem é este, não é? Dono do Facebook. Atualmente mudou o nome para Meta. 997 bilhões. O sexto é um homem chamado Warren Buffett, dos Estados Unidos, investidor, finanças, tem 96 bilhões. Deixa-me correr aqui. Na sequência, Larry Ellison, 93 bilhões, na área de tecnologia e software. Larry Page, 91,5 bilhões, é o dono da Google, ou melhor, um dos sócios da Google, 91 bilhões. Na sequência também Sergey Brin, 89 bilhões, é um dos sócios também da Google. Na sequência Mukesh Ambani, da Índia, trabalha com muitas coisas, investimento, venda, etc., óleo, 84,5 bilhões. Na sequência um homem chamado Amancio Ortega, espanhol, 77 bilhões, ele é o dono da loja de roupas Zara, está no Brasil, não é? Na sequência, François Bittencourt Maia e a sua família, que são donos da L'Oréal,
não é? O shampoo, o esmalte, o creme, L'Oréal. Moda, 73 bilhões,6. Na sequência, Zhong Sanshan, chinês, venda de bebidas, farmacêuticos, 68,9 bilhões. Tem Steve Ballmer, na Microsoft também, sócio do Bill Gates, 68,7 bilhões. Ma Haoteng, 65,8 bilhões, tecnologia na China. E ainda, queridos amigos, paro aqui, 2.740 outras pessoas a serem mencionadas. Entre os brasileiros, apenas em termos de curiosidade, o primeiro mais rico bilionário do Brasil, um homem chamado Jorge Paulo Lemann, já ouviu falar, não é? Dono das lojas americanas, da Embev, não Ambev, da 3G Capital e do Burger King, Jorge Paulo Lemann. Em segundo lugar, um brasileiro chamado Eduardo Saverin. Sabe quem é? Eduardo Saverin foi o cofundador do Facebook, um brasileiro. Depois você pesquisa a respeito. Jorge Paulo Lemann tem 16,8 bilhões, Eduardo Saverin, 14,6 bilhões. Ele ganha aí uns 5% do Facebook. Marcel Hermann é o terceiro, é também sócio da Americanas, 3G, Capital, Burger King, 11,5 bilhões. Jorge Malfilho, 11,3 bilhões, da rede Deor. Carlos Alberto Sicupira, não Sucupira, 8,7 bilhões, lojas Americanas, Burger King. Os irmãos Safra, Banco Safra, 7,1 bilhões. Eu vou correr aqui. Pessoal da 3G, da Amil, da Fetipar, Magazine Luiza, Luzina Helena Trajano, 5,3 bilhões. O que mais aqui? BTG, Grupo Folha, Universo Online, Pago Seguro, Luiz Frias, 4,6 bilhões. Magazine Luiza, Diagnósticos da América, JBS, Josilei Batista, 2,9 bilhões, e o seu irmão, Wesley. O que mais nós temos aqui? Avan, Luciano Hang, 2,7 bilhões. Abílio Diniz, não é? Do Pão de Açúcar, vendeu o Pão de Açúcar, 2,6 bilhões. O que mais? Chiquita Brandes Internacional, 2,5 bilhões. Unibanco, Companhia Brasileira Metalúrgica, Itaú, Pedro Moreira Salles, 2,5 bilhões. Etc, etc. Natura, Avon, 2,4 bilhões, Antônio Luiz Sebra. Estou querendo lhe dar uma impressão a respeito disso. O que mais nós temos aqui? Estou pulando muitos. Eletrobras, Camig, João Abdala Filho, 2,2 bilhões. O Boticário Miguel Kriegsner, 2,2 bilhões. CNN Brasil, Rubens Menin Teixeira de Souza, MRV Engenharia, 2,2 bilhões. Azul Linhas Aéreas e Banco Bozano, lembra do Bozano? Júlio Bozano, 2,1 bilhões. E etc, etc. Hiperfarma, Votorantim, Grupo Globo, Irineu Marinho, 1,8 bilhões, seu irmão 1,8, seu irmão outro 1,8, José, João e Roberto Marinhos. Rapvidia, Grupo Suzano, todos nos bilhões. Itaú Unibanco, Videolar, Magazine Luiza, Drogaria São Paulo, Samuel Barata, 1,4 milhões, tem 28 anos apenas. Eurofarma, 1,4 bilhões, ali na Castelo Branco. Grupo Mateus, Grupo Avon, Natura, 1,4 bilhões. Etc, 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 etc. Eu paro aqui. Por que eu estou falando sobre isso? Meus queridos irmãos, entenda isso. A palavra de Deus não condena o trabalho, o lucro. Deus permite a muitas pessoas a prosperidade. Essa não é a questão aqui. A questão que está em vista aqui, não esqueça, é o ponto de Eclesiastes 4:8 a 1, que é só, não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, não cessa do seu trabalho, seus olhos não se satisfazem com a riqueza, nem diz para quem trabalho eu privando a minha alma do bem. Esse é o ponto. Você se recorda dessa lista, pense sobre essa lista. O que poderia ser feito são apenas 2.775 pessoas. O mundo inteiro tem mais de 7 bilhões de pessoas, não é? Compare essas 2.700 com as demais. Mesma coisa. Vão para o pó, vão para a terra, como diz os versículos anteriores, não é? Não há diferença. A morte nivela todo mundo. 2.775 com esse valor inteiro astronômico. Isso aí deve chegar próximo de 1 trilhão. Sabe o que é 1 trilhão? São 1.000 bilhões. Chegar perto? Não, isso passa dos trilhões. Não é? O que poderia ser feito com tantos bilhões assim pelo bem de pessoas necessitadas, de países necessitados, de organizações necessitadas? Olha, eu não incluí crentes cristãos nessa lista, não é? Deixe-me tomar apenas uma alma, um indivíduo. O primeiro lá no topo, por exemplo, Jeff Bezos, não é? Dono da Amazon,
170 bilhões. Como eu mencionei, ele tem 170 bilhões de dólares, não de reais. 170 bilhões de dólares é hoje, dia 17/11/2021, equivalente a 940 bilhões. Esse homem ele tem quase 1 trilhão de reais. Agora pense comigo, o que uma pessoazinha só, com 2 olhos, 2 braços, uma pessoa, um corpo, o que uma pessoa só, para cobrir esse corpo, encher o estômago, se proteger, vamos adicionar a família, esposos, filhos e as famílias próximas. O que uma pessoa faria com 940 bilhões de reais? Essa pessoa conseguiria usufruir de tudo isso, materialmente falando? Bem, uma pessoa precisa de um carro para o trabalho e viajar. Quantos carros ele compraria com dinheiro desse? A pessoa precisa comer, um seguro de alguma coisa, saúde, etc, etc. Quantos pares de sapato ele compraria para 2 pés? Quantas camisas para um corpo? Ele nunca usufruirá desse valor. Os seus olhos verão, mas ele não usufruirá. Uma pessoa só. Por que tem tanto? Por que ter tanto? A resposta é a cobiça. É uma concupiscência dos olhos. Eu quero ver, eu quero me orgulhar de ser um maioral, ainda embora eu possa viver 10 mil vidas, 100 mil vidas, e eu não vou conseguir consumir, comprar o tanto de sapato, de carro, de comida, o que quer que seja com esse dinheiro. Ele apenas pode ver com seus olhos. Meus queridos, sabe quantas pessoas vivem só nesse país aqui, o Brasil? País de população mediana. 220 milhões de habitantes. 220 milhões de habitantes, de almas, de pessoas, incluindo bebezinhos, idosos. Jeff Bezos tem 170 bilhões, 940 milhões de reais, e 74 milhões. Se você dividir esse valor, 940 bilhões, 74 milhões, por 220 milhões de brasileiros, incluindo bebês, sabe quanto cada um vai ter? Cada brasileiro, 4,3 milhões de reais. 220 milhões, você e eu, os bebês, todo mundo, em qualquer lugar do Brasil. E fora do Brasil, porque é registrado aqui. Se dividir o dinheiro de uma só pessoa, com o Brasil inteiro, cada um não teria 100 mil reais, 2 mil reais, não. Teria 4,3 milhões. Com isso você poderia fazer muita coisa, não é? Pensem agora em outros países menores, que estão em más condições, como o Haiti, como a Venezuela. Muitos e muitos na África e na Ásia. Com 10 milhões de pessoas, 7 milhões, 12 milhões, 22 milhões, 3 milhões, tragédia, fome, miséria, cólera, ebola, esgoto, etc, etc, guerra. O que essa uma alma, esse um homem poderia fazer aí por 100 países? Uma alma. Transformar a vida de muita gente, não é? Investir, etc, pavimentar, curar, etc, etc. Por que ele não faz isso? Porque ele priva a sua alma do bem. E o que é que priva a sua alma do bem? De ser bem-aventurado é o que dá. Porque os seus olhos são doentes. Porque o seu coração tem um ídolo. A cobiça, a avareza. Você já parou para pensar dessa maneira? Olha, recorde, nós não estamos falando aqui das riquezas de países, que a Colômbia tem 170 bilhões, que o Brasil tem isso, para os demais. Nós estamos falando da riqueza de um indivíduo, não de um país. Ou porque os países não se juntam e ajudam, porque se o Brasil não ajuda o Haiti, uma pessoa. São 2.775, se não me engano aqui o número. Você percebe a quantidade de recursos que há. E aqueles que não são bilionários, são milionários, 100 milhões, 900 milhões, 300 milhões. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Quanto poderia ser feito? Sabe por que nada é feito? Porque o coração é dominado por um ídolo. Agora deixa-me dar um exemplo microscópico de quando uma pessoa, ou uma comunidade, ou uma nação é transformada pela palavra de Deus e o ídolo é derrubado e ela entende que o ser humano, como ele, aquele próximo necessitado, é feito à imagem e semelhança de Deus como ele é, e que não há diferença diante de Deus. Material, senão moral, espiritual. Pense sobre os Estados Unidos da América. Não estou entrando no mérito da questão dos problemas do imperialismo dele, não. Mas uma nação afetada pela palavra, não pelo cristianismo em geral, como o catolicismo no Brasil, pela Bíblia. Não é? Está na Constituição deles.
Esse país enriqueceu, Deus abençoou aquele país mais do que qualquer outro país. Mas veja, porque havia uma quantidade imensa de crentes lá, ainda há hoje mais do que qualquer outra parte do mundo, muito menos do que há 50 anos atrás, porque ali haviam pessoas salvas, não meramente cristãs salvas. Esse país se tornou o país mais generoso sobre a face da terra e ainda hoje é. Comece a pesquisar. Vou começar a falar humanamente apenas. É um país que pegou navios, porta-aviões, pegou porta-aviões que ia aposentar e sabe o que fez? Transformou em hospitais. Você já viu o tamanho de um porta-avião transformado em um hospital? É maior que 10 prédios de hospitais aqui. E pega esse navio e leva para o mundo inteiro auxiliando pessoas. Na pandemia do Covid foi para a África, foi para a Ásia, foi para a América do Sul, foi para a América Central. São vários navios. Aconteceu um furacão no México, uma comunidade inteira de pessoas paga sua passagem, compra com seu próprio recurso, as coisas vão lá ajudar. Vão para Haiti, são sequestrados, mas gastam seu dinheiro. Quantas vezes nós já vimos isso? Quanta vacina doada? E esse é um país, há outros países na Europa e outros lugares também que já fizeram muito disso. Mas eu estou pegando o que tem gastado o maior montante por causa da influência da palavra de Deus. Quando os olhos são corrigidos, quando o ídolo é dominado, quando o novo coração é colocado, quando as pessoas vivem primeiro para o reino de Deus. E sabe qual foi o resultado deles serem assim e agirem assim? Ficaram ainda mais ricos e mais ricos e mais ricos. Queridos, eu estou generalizando aqui, eu estou falando sobre crentes e também sobre a influência da palavra de Deus naqueles que estavam próximos dela. Não estou entrando no mérito dos grandes problemas dos Estados Unidos, que conforme a impiedade aumenta lá, se torna um país ávaro, imperialista também, etc, etc, etc. Mas você percebe? Pense sobre os missionários norte-americanos. A maior parte das igrejas no Brasil foi estabelecida por eles. Eu me recordo quando era criança, 9 anos de idade, 8 anos de idade, morando no interior do Tocantins, onde meu pai estava trabalhando em uma igreja. Essa igreja precisou mudar de endereço, mais para o centro da cidade, estava muito distante, a cidade tinha crescido. E a Convenção Batista lá entrou em contato com crentes norte-americanos, como você e eu, que tem seu trabalho, membros de igreja. Eles fizeram isso com centenas de países e igrejas. E pedindo auxílio. E um grupo de norte-americanos, eu me lembro até hoje, mais ou menos uns 9, veio para o Brasil. E do bolso deles, pediram apenas que a igreja construísse a base de cimento. E eles vieram para o Brasil, compraram a madeira, trouxeram as ferramentas deles. Eu me lembro daquelas ferramentas tecnológicas lá. Trouxeram um monte de chiclete, eles gostavam de dar chiclete, né? E queijo defumado, aquelas coisas, daqueles bonezinhos que abrem o negócio assim, um monte de coisinha para pôr na Bíblia. Me lembro disso, 8 anos de idade, criança lembra essas coisas. E construíram na mão aquele prédio de madeira bonito, belo, bem feito. Porque eles aprendem na escola isso, a educação lá é melhor, não é só ficar no quadro negro, você aprende a soldar, a cortar madeira. Há um princípio de melhorar o ser humano, não só passar no vestibular para ganhar, encher o bolso e esquecer o resto da humanidade. Isso em outros países também, em algumas partes do Brasil. Não estou puxando a bola para os Estados Unidos, não me entenda errado. Quantos missionários e pessoas voluntárias pagaram sua passagem, compraram sua ferramenta e foram construir capelas no Brasil inteiro? Então aqui está um exemplo menor. Agora pense sobre um homem com 170 bilhões. Por que não está ajudando os outros? Não estou dizendo que não há bilionários que ajudam, eu mencionei um deles aqui, que faz isso. Alguns outros que fazem, mas compare. Queridos, eu preciso concluir aqui. O que pode ser dito sobre uma pessoa assim, seja ela pobre, ou seja ela rica, classe média, ABCD, cujos olhos estão tortos, que há cobiça no coração e avareza. Tudo que pode ser dito são essas últimas palavras de Eclesiastes 4, versículo de número 8. Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. A vida dessa pessoa no final terá sido uma vaidade, vazio, e uma ocupação enfadonha, medo, temor, juntar. Sua labuta, seu cansaço, sua preocupação, sua irritação com pessoas, com palestras, com companheiros, com funcionários, acertos e erros, doença, dor de cabeça, foi por nenhum propósito. E também foi um grande pecado do coração. E sabe qual é a punição de um pecado da idolatria, da avareza? Foi essa. A pessoa foi punida, caiu em sua própria armadilha, em seu próprio buraco. Privou sua alma do bem toda a sua vida. Sua vida foi vaidade e enfado. O fruto de seu trabalho, porque ele vai morrer, ela vai morrer, foi dado a uma outra pessoa. Talvez fique com uma pessoa que não ralou nada para juntar, não tem uma visão de vida, vai gastar todo esse dinheiro, esse herdeiro, com luxúria, com ego, com aqui, ou pode cair na mão do seu próprio inimigo,
vaidade, opressão. Queridos amigos, deixe-me concluir com estas palavras do Salmo de número 127. O pai de Salomão, versículo de número 2. Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, se você é um avarento, um cobiçoso, pois assim dá ele, Deus, aos seus amados o sono, e o necessário, e a alegria, e o desfrute, tudo vem do Senhor, tudo vem do Senhor. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Entenda isso, meu querido, entenda isso. Trabalhe, pague suas contas, mas o reino de Deus deve estar no centro. Ajunte tesouros para a eternidade. Que triste será partir e ter uma conta bancária gorda, ou um ídolo, e virar cinza um dia, quando muito bem poderia ser feito na obra de Deus, no reino de Deus, no alcance de almas. Oh, meus queridos amigos, não seja como aquele homem da lápide. Nasceu um homem, morreu um empresário. Nasceu um homem, morreu um padeiro. Nasceu um homem, morreu um investidor. Nasceu um homem, morreu uma pessoa pobre, mas cheia de cobiça, cheia de avareza. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nascidos homens, mas renascidos em Cristo Jesus, o Salvador.